E aí, pessoal, quanto tempo? Então, a gente tá voltando à ativa aqui no blog e no canal Coração Africano. Nós vamos começar uma sequência ao longo aí de uns 2, 3 meses para falar sobre nossos heróis africanos, né? Eu acho que a gente tem que prestar essa homenagem para eles. São pessoas que fizeram bastante a diferença na história do nosso povo que vivia no continente na época deles. Então eu vou falar um pouquinho de cada um e aí eu vou, né, orientar que se quiser mais detalhes e tudo mais, seria preciso fazer uma pesquisa mais profunda na internet, que tem muitas informações. Então hoje o nosso personagem principal que nós vamos falar é sobre o Dedan Kimathi do Quênia. Mas antes, eu peço para vocês se inscreverem no canal, tá? Compartilhar esse canal para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas para ter o conhecimento sobre o nosso continente, sobre o que aconteceu, o que acontece lá, porque são muitos temas que nós vamos falar aqui no blog de agora em diante, já está tudo programado e agora a gente vai ter uma frequência maior e acionar o sininho para receber a notificação de quando eu postar novos vídeos. Então, serão 2 vezes no mês que eu vou postar vídeo e um post no blog também para quem gosta de ler. Mas antes vamos para a vinheta e eu volto daqui a pouco para a gente falar sobre o Kimathi. Então, Dedan Kimathi nasceu no Quênia. Eu escolhi para falar dele, não foi por causa do meu nome não, tá, gente? Foi uma pequena coincidência, né? Porque meu nome realmente é Gláucia Quênia, de registro mesmo. É a mãe que quis me dar. Mas eu, como ele tá na lista, eu já tinha feito um post dele há muito tempo no blog e eu quero repostar para poder combinar com o vídeo. E eu acho importante a gente sempre relembrar o que essas pessoas fizeram, quanto elas doaram a vida delas para a conquista do continente, né? Então ele foi um líder do movimento Mau Mau. E esse movimento ele foi idealizado e criado para a conquista da independência do Quênia, porque o Quênia ele era colônia britânica, né? Então, no final dos anos 1940, ele se tornou membro da União Africana do Quênia e foi um grupo de muita influência, né, que chegou a ser considerado até uma ameaça para a colônia britânica, né, para o colonizador, porque eles realmente criaram essa organização com muita seriedade para poder conquistar a independência do país. Assim como todos os países do continente, as lutas foram de bastante dedicação de cada um para chegar nessa conquista, né? E com o envolvimento dele, cada vez mais ativo nisso, ele se tornou um alvo dos britânicos, né? Ele se tornou um cara bastante visado, né? Estavam sempre de olho muito em cima dele porque ele realmente abraçou a causa para conquistar a independência do seu país. E depois ele acabou sendo preso, porque é sempre assim. Quando uma pessoa se destaca no movimento, numa luta, a gente pode perceber que até hoje, né, o opressor, ele sempre vai tentar fazer de uma forma de calar aquela pessoa. Primeiro prendendo, muitas vezes matando, né? A gente tem casos muito recentes, por exemplo, no Brasil, para calar essas pessoas que se destacam pela luta, pela causa racial, né? Então, ele se tornando alvo dos britânicos, chegou um momento que ele foi preso, né? E aí depois que ele saiu, ele criou, né? Ele formou um conselho de defesa do Quênia para coordenar, né, os combates na floresta em 1953. Então, mesmo depois dele ter sido solto, ele não desistiu. Acho que a luta é essa, né? A gente precisa de mais pessoas assim,
fortes que não desistem porque foi preso ou porque foi punido de alguma forma. E tudo em prol do seu povo, do coletivo. Então, em 1956, o Dedan Kimati ele foi capturado na floresta de Nyeri. Eu tô lendo aqui porque realmente eu não estava me lembrando desse nome. A floresta Nyeri. Então, ele já estava fazendo um trabalho, né, de combate na floresta desde 1953, que foi quando ele formou um conselho de defesa, e depois de 3 anos ele foi capturado e assassinado, tá? O que eu tava lendo sobre ele em alguns sites, né, de confiança, né, que a gente também não pode procurar em qualquer fonte, que um detalhe muito perceptível para nós pretos é que a maioria das pessoas, se não todas, que compunham o júri para julgá-lo e tudo mais, eram pretos. Então é algo que nós precisamos realmente ver, não só entre os conhecidos, mas entre nós no nosso dia a dia, ver por que a gente faz isso, né? Por que a gente vai contra o próprio nosso irmão, se repensar se a gente não está deixando a nossa mente ser colonizada, né? Então, vamos dizer que ele estava lutando pela independência do país e isso iria beneficiar todo mundo, né? Todos os pretos lá do país, e os pretos se uniram aos britânicos para julgá-lo. Então, isso foi dia 18 de fevereiro, que ficou uma data marcada como a sua morte, né? E aí eu venho trazer essa reflexão. Nós, pretos, o que nós estamos fazendo um com o outro. Eu não sou ninguém para julgar, porque eu também tenho as minhas falhas, como todo mundo tem, mas acho que a gente precisa repensar as nossas atitudes entre nós irmãos, entre nós povo. Então, além nesse vídeo eu vim trazer um pouquinho, né, sobre quem foi Dedan Kimati, mas trazer essa reflexão, por que nós pretos fazemos coisas contra os nossos próprios irmãos. E por hoje é isso. Eu espero que fique essa mensagem para vocês, além do conhecimento sobre essa personalidade que fez uma grande diferença para a história do Quênia. E ficaremos para o próximo vídeo, que vai ser na 3ª semana do mês. E aí eu não vou contar de quem que eu vou falar, mas logo chega o dia e vocês ficam sabendo, vai ser surpresa. Tá bom? Muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e compartilhar com os irmãos. Um grande abraço e até a próxima!